gente ainda não falou, e a gente acabou de uma maneira bastante feliz e com certeza um propósito maior nesse sentido, pelos temas propostos pelos palestrantes. Vocês vão ver que a gente acabou reunindo uma fala bastante ligada à diátese do sifilinismo, e a Nelly já colocou um caso sifilítico, né? E a gente vai, ao longo desse pós-intervalo aí, também vocês vão ver que vai trabalhar em torno disso. Depois a gente abre para o debate. Estava até conversando um pouco com o Andrei aqui no intervalo. A ideia é da gente ampliar a discussão em torno dessa diátese do sifilinismo e como é que a gente pode trazer um olhar médico-espírita para o entendimento disso. Essa apresentação, na verdade, ela nasce de um trabalho que eu realizei para a monografia, para o título de especialista em homeopatia, foi em 2012, na Abra, e com o orientador do professor Romeu Carrillo Júnior e professora Maria Solange Gozic, com esse tema mesmo, mediunidade, diátese sifilínica, estudo de possíveis relações, né, os dois professores extremamente abertos a toda a dinâmica de estudo e com bastante interesse no tema, que posteriormente convidado a desdobrar em outras questões. A gente conhece aí dos escritos, né, de Samuel Hahnemann o conceito das doenças crônicas, em que ele vai utilizar basicamente no entendimento daquelas pessoas, daqueles pacientes com a dificuldade do tratamento homeopático de rápida resolução e que apresentavam uma série de sintomas e sinais que vão progredindo e se alterando ou se conformando ao longo do tempo. E Hahnemann estabelece ali o conceito das doenças crônicas e traz já naquela época como sendo transmitido por um princípio hereditário ou adquirido, tendo uma base, hoje a gente pode dizer, né, uma base genética ou de epigenética que vem trazendo estes princípios que dão a base de sustentação, aquilo que na homeopatia a gente vai chamar de terreno, ao qual denominou miasma. Hoje a gente não utiliza mais exatamente esse termo na medicina, e ele descreve, Hahnemann, a psora, a psicose e o sifilinismo, utilizando como a base de manifestação externa ou de manifestação cutânea doenças de pele, facilmente detectáveis ali no exame clínico na época, né, com a sarna, a escabiose, a psicose, os tumores, e o sifilinismo, a sífilis propriamente dita. Para quem não é da área da homeopatia, com estudos mais profundos, o sifilinismo não é igual ao sífilis, embora a sífilis esteja no terreno do sifilinismo. Então, o sifilinismo é uma afecção de conjuntos de sinais e sintomas, com uma base fisiopatológica e com questões morais, como a gente vai conversar depois, que predispõe o indivíduo ao desenvolvimento de determinadas patologias, e uma gama ampla de patologias ou uma forma de adoecimento, seja esse adoecimento do campo mental, adoecimento do campo emocional, do campo metabólico, do campo vital ou do campo físico. E o tuberculinismo, posteriormente, foi descrito por Nebel e se mostra como um miasma separado dos demais. E hoje o professor Carrillo sugere que a gente substitua o termo miasma, que não é mais utilizado na nossa prática médica convencional, por diátese, vindo lá no grego diáteses, que significa disposição ou predisposição para desenvolver determinados grupos de instabilidades em qualquer um desses sistemas que a gente comentou e que pertencem à constituição do indivíduo. E a gente sabe, né, aqueles que estão há mais tempo na homeopatia, um dos grandes desafios para a gente olhar para o doente diante de uma anamnese homeopática, de consultas que se sucedem, é podermos perceber, e através de uma avaliação clínica e laboratorial, esses diagnósticos diastésicos.
Este indivíduo apresenta predominantemente uma psora, predominantemente um sifilinismo, predominantemente uma psicose. Qual dessas diáteses neste momento, porque ele pode apresentar concomitância dessas diáteses, né, não são excludentes, mas qual neste momento está sendo a causa motriz, a causa mais impulsionadora dos seus desequilíbrios, porque isto pode nortear a escolha medicamentosa de um medicamento que tenha mais afinidade, que tenha mais foco no tratamento de uma dessas diáteses. E a gente sabe da importância, lá o próprio Hahnemann colocou, especialmente nas doenças crônicas, que a gente identifique qual a diátese predominante. Uma dificuldade pela natural imprecisão das manifestações físicas e psíquicas, e a importância da busca de sinais os mais confiáveis possíveis, que a gente pode chamar de marcadores, é de grande importância para o diagnóstico. Então a gente tem aí as 4 grandes diáteses, né? E a gente começou a se perguntar de que maneira uma pesquisa que englobasse aspectos da dimensão espiritual, por exemplo, a mediunidade, poderia ser encarada, porque quando eu fui apresentar a minha monografia, a ideia era apresentar alguma pesquisa, algum tema em torno da questão espiritual, e aí a gente foi fechando em torno da questão da mediunidade, e como que ela pode ser não um marcador de doença, porque não é evidentemente um marcador de doença, mas uma sinalização de um marcador de uma diátese tão importante na nossa prática clínica, que é o sifilinismo. E a gente passou a construir um estudo para procurar encontrar de que maneira isso pode ou não estar efetivamente ligado. Com a experiência da clínica de homeopatia do Hospital do Servidor Público Municipal, também dos estudos da AME e conversas com outros companheiros médico-espíritas, levantou-se a hipótese de que a mediunidade esteja de alguma forma ligada à diátese sifilínica. E como que isso pode estar sendo observado. A gente tem na matéria médica a correlação de sintomas mentais de medicamentos ditos sifilínicos e as manifestações mediúnicas. Então, se a gente for voltando para casa aí, ou lembrando aqui de memória, né, das matérias médicas de agáricos, beladona, iocianos, estramônio, lisino, áron metálico, mercúrios, fósforos, entre outros, que são medicamentos fortemente sifilínicos, eles têm manifestações que, quando a gente vai ler lá os sintomas mentais, a gente fala, na casa espírita a gente observa essas situações também. Entre eles, né, alguns dos sintomas mentais do sifilinismo, ver, ouvir, conversar com pessoas que já morreram, ou com pessoas que apenas o próprio indivíduo percebe, uma angústia indefinível, a sensação estranha de que algo iminente está para acontecer, uma sensação de cabeça vazia, dificuldade em controlar os pensamentos, distúrbios do sono, falar dormindo, sonambulismo, terror noturno, e evidentemente essas situações estão presentes dentro dos sinais e sintomas daquilo que nós chamamos sifilinismo. E os objetivos? Será que é possível do estudo, né? Será que é possível considerar a mediunidade como um dos marcadores do sifilinismo? A relação entre mediunidade e sifilinismo pessoal? A relação entre mediunidade e sifilinismo familiar? E um objetivo secundário, definir um perfil sociodemográfico de atividade espírita e de médiuns de uma instituição espírita de Sorocaba, ao qual a AME está vinculada, que foi onde a gente conduziu o estudo. Aqui não vou falar de mediunidade, né, entre nós, mas isso faz parte do que a gente apresentou no Congresso, no CONABRA, e trazendo o sentido amplo da mediunidade, né, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, é por esse fato médium, não trazendo respeito a esta definição mais ampla, mas a gente utilizou a definição mais restrita. Todavia, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Isso são escritos de Kardec, do Livro dos Médiuns, colocando com clareza, e depois os estudos posteriores vêm justamente a demonstrar isso, que a mediunidade
depende de uma organização física, biológica, tem uma predisposição biológica com que ela se manifesta, inclusive, nas suas características. Evidentemente, nós estamos falando de sintomas que tangenciam uma linha de psicopatologias, e isso já é temas de estudos aprofundados por inúmeros estudiosos fora do Brasil e aqui no Brasil também, inclusive diversos desses estudos demonstrados aqui durante os Medinespes, inclusive este é um estudo clássico, né, do Dr. Alexander Moreira Almeida, mostrando que as manifestações mediúnicas não são patológicas, não são parte de uma psicopatologia. Muito pelo contrário, quando a gente vai ler lá nos hoje está o 5, né, o DSM-5, sempre que manifestam-se os sintomas psiquiátricos, vem lá escrito embaixo, né, excluindo-se que esses sintomas aconteçam dentro de um contexto religioso ou espiritual do indivíduo. E o Dr. Alexander mostrou aí algumas características que sugerem uma natureza não patológica de uma dada experiência espiritual, como a ausência de aqueles sintomas que a gente, né, conhece dentro da mediunidade, uma ausência de sofrimento, de prejuízo funcional ou ocupacional. O indivíduo, nos estudos, demonstra inclusive estar mais alinhado com os seus propósitos de vida social, de vida familiar, de vida emocional, do que a população controle, compatibilidade com o contexto cultural, aceitação da experiência por outros, ausência de comorbidades psiquiátricas, outras, controle sobre a experiência e o crescimento pessoal ao longo do tempo, contrariamente aos quadros de psicopatologia, em que o indivíduo vai perdendo as suas capacidades funcionais e relacionais ao longo do tempo. Aí os diferentes tipos de mediunidade, também baseando na obra de Kardec e nas obras da doutora Marlene Nobre, e a gente, focados, né, nas obras de André Luiz, e a gente selecionou aí dentre os diversos tipos de mediunidade, nós selecionamos esses 4 tipos para observar. O estudo não incluiu os demais tipos, por naquele grupo espírita serem incomuns e de mais difícil observação, então a gente escolheu trabalhar com a audiência, né, ouvir espíritos, a vidência, ver espíritos, a psicofonia e a psicografia. E estudos outros a gente precisaria analisar outras demandas de mediunidade. Assim como a gente no estudo não tinha nenhum médium missionário no grupo, então a gente não conseguiu observar a diferença entre a mediunidade missionária, né, o mandato mediúnico, como do Chico Xavier, e a mediunidade nossa de esforço, de elaboração e de construção pessoal, e por que não dizer assim, no nosso processo de regeneração e de cura. Os sintomas da mediunidade, a gente selecionou aí aquilo que a doutora Marlene traz de sugestão no livro Dom da Mediunidade, como ver, ouvir, conversar com pessoas que já morreram ou espíritos que apenas a própria pessoa está vendo. Ela não tirou da matéria médica disso não, embora pareça, né? Dificuldade de controlar os pensamentos, pensamentos repetitivos e intrusivos, sensação de cabeça vazia, sair do corpo, ver-se fora do corpo, vontade de chorar sem motivo, irritabilidade exagerada sem motivo, taquicardia, arrepios pelo corpo, distúrbios do sono, medo sem causa conhecida. A doutora Marlene sugere que no mínimo de 3 desses sintomas sugerem mediunidade, embora precise avaliar, evidentemente, se não há causas orgânicas ou psicológicas e o acompanhamento desses casos em experimentação e evolução em atividades mediúnicas para avaliar essas situações. Falando brevemente do sifilinismo, Hahnemann traz ele no Tratado das Doenças Crônicas, de 1827, trazendo como a segunda doença crônica mais prevalente na população, sendo a primeira a psora, e a segunda doença crônica mais prevalente como o sifilinismo, a terceira a psicose. E a teoria clássica dentro dos pensamentos aí da fisiopatologia, mais metabólica, como uma impregnação hereditária ou adquirida pela toxina sifilínica. Então o indivíduo já traz uma predisposição que impregna o seu organismo da toxina sifilínica. Então seria uma diátese tóxica, de toxicidade.
A teoria do professor Romeu Carrillo, ele coloca que, na verdade, não é uma impregnação, mas sugere, através dos estudos que ele realiza, as referências estão aqui, de uma deficiência dissipativa, a dificuldade em lidar com os produtos tóxicos, metabólitos, a partir do próprio organismo, e há uma deficiência predominantemente enzimática, hepática, embora existam outras também, mas localizado aí preferencialmente no fígado, e uma deficiência que é o grande órgão do metabolismo, e uma deficiência enzimática de metabolizar essas toxinas, com isso fazendo com que aumente estresse oxidativo, aumente radicais livres, e isso vai gerando fatores irritativos nos tecidos sensíveis a esta situação. E isso pode ser a partir de substâncias ou elementos com potencial tóxico de origem endógena, do próprio metabolismo, ou exógena, micro-organismos, alérgenos e outras substâncias que funcionariam como inputs externos, desencadeando este processo dentro do organismo. E essas substâncias se constituiriam fatores de instabilidade para o sistema com maior afinidade por determinados tecidos, e aí dentro do próprio sifilinismo a gente sabe os tecidos mais afetados, que seriam tecido nervoso, glandular, arterial, ganglionar e ósseo. E aí a gente levantou, dentro da pesquisa, propôs uma tabela a partir de outros estudos que já eram realizados, mas uma tabela mais ampla, dentro dos sintomas e sinais do sifilinismo e outras patologias clássicas do sifilinismo. Elaborou essa tabela para que a gente pudesse pesquisar. E essa tabela são 4 páginas, eu não vou ler todas elas, mas a pessoa marcava se estava presente ou não problemas em mais diferentes sistemas, desde anemias menos carenciais, então anemias falciforme ou perniciosa, arterites, vasculites, hemofilias, aneurisma de aorta no tórax, porque a fisiopatologia demonstra que ela é diferente de um aneurisma de abdômen, e provavelmente esse daqui esteja relacionado com o sifilinismo, as tromboses. Vocês já podem auto-preencher aí, ver se apresentam essa diátese aí. Problemas hepáticos ligados à cirrose, hepatite, icterícia ao nascer e por aí vai. Depois essa tabela a gente pode disponibilizar para aqueles que desejarem utilizar na sua prática clínica ou de pesquisas. Hoje na Abra, a partir dessa tabela, foram desenvolvidas outras e se utiliza essas tabelas também para as pesquisas dessa diátese. Aí vai osteomielite, artrite reumatoide, epilepsia, convulsão não traumática. Não que isso seja determinante de uma diátese sifilínica, mas altamente sugestiva. Baixa estatura, baixo peso, sensação como apresentou, o caso da Viviane, que a Nelly apresentou aqui. Sensação estranha, sensação de cabeça vazia, instabilidade, exposição a risco de acidentes, e por aí vai. E o método que a gente buscou foram com 38 médiums em atividade, idade entre 18 e 79 anos, com frequência por no mínimo 12 meses numa casa espírita. Foi feito com indivíduos que participavam efetivamente já de estudos padronizados na casa da doutrina espírita e da mediunidade, e utilizado o conceito restrito de médiums que apresentassem pelo menos um tipo de mediunidade, e exclusão de médiums exclusivamente de efeitos físicos, curadores ou de desdobramento, porque no que a gente encontrou não encontramos correspondência dos sintomas sifilínicos. E o grupo controle foi utilizado a revisão de pacientes atendidos no ambulatório do Hospital do Servidor Público Municipal, pareados por idade e sexo. E é excluído, evidentemente, indivíduos que mencionavam mediunidade no seu contexto de história clínica nos pacientes atendidos no ambulatório. Então, a idade média dos pacientes foi de 53,9 anos, no grupo controle 52,9. 31 eram do sexo feminino, como a gente acaba vendo na maioria das casas espíritas, a maior predominância do sexo feminino.
E a presença de sifilinismo foi considerada uma doença altamente sugestiva de sifilinismo, ou 5 ou mais sintomas queixas daquela tabela que a gente pontuou para vocês. Então, 5 ou mais daqueles sintomas sugeriam sifilinismo ou uma doença altamente sugestiva, como a própria sífilis, doença de Chagas, hepatite, cirrose e outras doenças sugestivas de sifilinismo. A análise estatística foi feita e o perfil do que a gente colocou, né? Então, 81% eram do sexo feminino, 52% estavam na faixa etária entre 51 e 60 anos, mostrando uma maturidade do grupo e já de longa data, como vocês vão ver, de trabalho na casa espírita. Uma escolaridade alta, corroborando outros estudos realizados de perfil sociodemográfico de espíritas e de médiuns, ou seja, pessoas com escolaridade de nível superior, né, 12 anos, maior de 12 anos, em 68%. Casados, 60%. Em atividade espírita e mediúnica, a média espíritas há 30 anos, com uma participação da reunião mediúnica há 11 anos, e uma média daquelas 4 mediunidades que a gente descreveu, 2,8 tipos de mediunidade, que também corrobora que dificilmente a pessoa tem apenas um tipo de expressão mediúnica, comumente reúne 2 ou 3 tipos de manifestação mediúnica. E o tipo, até pelo perfil de trabalho da casa espírita, uma psicofonia em 86% dos casos. E o que a gente encontrou de resultados especificamente do trabalho foi essa prevalência muito alta do sifilinismo, em 81% dos médiuns, embora 18% não foram relatados, sintomas nem doenças altamente sugestivas, enquanto no grupo controle 47%. Apesar do número não tão alto, né, 38, foi um P bastante significativo, mostrando uma relação estatisticamente significante entre o sifilinismo pessoal e médiuns. E o sifilinismo familiar, também uma correlação bastante importante, embora um pouco menos prevalente, um pouco menos de diferença estatística, né? 86% dos médiuns relataram que aquela mesma tabela foi aplicada para os seus antecedentes familiares. Embora 13%, 5% não relataram aquelas expressões. No grupo controle, 23%, 60%, e 39% não relataram. Um P também significante, mostrando uma relevância estatística do sifilinismo familiar e mediunidade, corroborando a hipótese trazida pelo próprio Espiritismo de uma predisposição biológica e familiar na sua história. A discussão, né, isso que a gente colocou, a relação estatisticamente significante entre médiuns e a presença do diagnóstico diatésico de sifilinismo pessoal e familiar. É um estudo preliminar, mas que abre uma nova linha de pesquisa, inclusive trazendo um campo de pesquisa para novas hipóteses sobre a origem, a fisiologia e o desenvolvimento da mediunidade, partindo do estudo diatésico do sifilinismo. Não pretende verificar a veracidade ou não das vivências mediúnicas e, evidentemente, não pretende classificar a mediunidade como patológico ou passível de tratamento homeopático. A gente vai deixar para abrir para as discussões na parte do debate, mas eu trouxe alguns apontamentos aqui que eu vou colocar brevemente, para que a gente possa... Isso foi o que eu apresentei no Conabra, né? Essa outra parte de apontamentos pessoais a gente não apresentou. Conabra é um congresso da homeopatia da Abra. Uma elevada prevalência de sifilinismo nesse estudo, isso a gente apresentou lá também, uma elevada prevalência maior do que Hahnemann, outros autores, mesmo estudos clássicos aqui do século passado, que mostravam uma prevalência de sifilinismo em torno de 27% nesse trabalho de Andrade. E aí o que a gente colocou é porque a gente abriu o leque de sintomas e de sinais sugestivos de sifilinismo a partir do estudo de fisiopatologia. Então essa prevalência aumentou de 27 para 47, né? Ou melhor, o grupo controle de 8 e foi para 47. E também há, e isso descrito por outros autores, um aumento das manifestações sifilínicas na população em geral, seja pelo maior input externo de agressores, de
intoxicações, seja pelos próprios inputs internos, que geram metabolismos de maior toxina, e a miscigenação da população. Então a mediunidade, né, depende de uma predisposição orgânica, como a gente colocou, e essa predisposição estaria localizada no perispírito, ou seja, nessa matriz energética que vai anteceder a nossa formação embrionária e dirigir a formação embrionária trazendo as predisposições, trazendo a malha perispiritual que vai conduzir o nosso desenvolvimento. Conexões íntimas e complexas com o cérebro e com todo o organismo, isso a gente já conhece, vai ver exaustivamente aqui durante todo o Mednesp. Uma complexa interação dos sistemas neurais, partindo aí da glândula da vida mental, que é a glândula pineal, sistema reticular ativador ascendente, que é inibido, para que a manifestação consciente da pessoa fique diminuída, tálamo, sistema límbico, sistema extrapiramidal, córtex cerebral, sendo ativado de acordo com cada tipo de manifestação ou de expressão mediúnica. Aí é o que a gente tem da glândula mental, né, da pineal, a glândula da vida mental, e diversos estudos aí também, as revisões sistemáticas que têm sido realizadas, e outros estudos que foram apresentados de forma preliminar no outro Mednesp, e acredito que nesse, Paulo, que é lá do Mato Grosso do Sul, deva trazer também estudos mais aprofundados. E foi observado, esse é o trabalho do Dr. Sérgio Felipe, né, um maior número de cristais de apatita em médiums ostensivos, e de maneira interessante, há uma expressiva rede de capilares e de microcirculação sanguínea dentro da pineal, o que não se verifica ou não se esperaria numa glândula com calcificações. Apesar das calcificações, há uma expressiva rede de capilares e de microcirculação sanguínea, e talvez aqui esteja um link forte que expresse a partir daí a ativação de outros sistemas hormonais, endócrinos e de todo o metabolismo e da neurofisiologia da mediunidade. Na pineal, estruturas diamagnéticas que ampliam a capacidade de captação e ampliação do campo eletromagnético, uma alteração na expressão da melatonina. No trabalho que o Paulo apresentou, não houve um aumento da expressão, mas ela se manteve, aliás, houve um aumento da expressão da melatonina, e foi trazido por ele de maneira bastante interessante, foi no último Mednesp, de que a melatonina tem um papel, além de todos aqueles que a gente já classicamente conhece no espiritismo, de inibição de radicais livres. Então ela trabalha como um antioxidante. A expressão da melatonina trabalha como um antioxidante no organismo. E ele coloca que esse aumento, essa alteração na expressão da melatonina pode estar relacionada a um aumento de toxinas, a um aumento de ativação do sistema nervoso simpático, a um aumento de cortisol, a um aumento da variabilidade da frequência cardíaca, a uma liberação de substâncias durante o transe mediúnico, e a melatonina funcionaria como além das funções, né, de captação de onda, da pineal, a melatonina propriamente dita funcionaria como um resfriador do sistema, impedindo que este transe gere agressões em todo o sistema, ou gere lesões desse aumento do estresse oxidativo. Estudos, né, de alteração do sistema nervoso simpático, como a gente falou, eletroencefalograma, um aumento espectral durante o transe mediúnico, aumento de amplitude no eletroencefalograma. E aí, para a gente finalizar com 4 frases que norteiam, de espíritos que norteiam a minha vida como espírito aqui encarnado, como médico, como profissional. Na pergunta do livro Consolador a Emmanuel, qual a verdadeira definição da mediunidade, dizendo que mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidos por Deus aos seus filhos misérrimos. Doutora Marlene Nobre, sempre lembrada com muito carinho por todos nós e presente, né, em nossas vidas, trazendo a mediunidade como um sentido novo para a vida humana e um novo sentido para a humanidade. E talvez para muitos de nós, médiuns ou trabalhadores da casa espírita que trabalham com mediunidade,
seja a mediunidade essa alavanca propulsora do nosso progresso e do nosso desenvolvimento espiritual e de ser humano, e funcionando como reorganizador de núcleos doentes na nossa intimidade, reorganizador de fatores de instabilidade e uma mola propulsora de permitir a ação da fraternidade, da solidariedade e da caridade no atendimento a corações que sofrem e que choram. E aí esses dois ícones e da equipe do Espírito de Verdade, Kardec, fé inabalável é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, e Samuel Hahnemann, os mais inestimáveis tesouros são a consciência irrepreensível e a boa saúde. O amor a Deus e o estudo de si mesmo oferecem uma, a homeopatia oferece a outra. Obrigado.